Quando chegou aos 50 anos, o meu primeiro convidado percebeu que estava a ter problemas de audição. E estes problemas de audição estavam a dificultar a sua vida nas coisas mais simples. E as soluções que lhe apareciam não eram soluções satisfatórias. E aqui está ele para conversar connosco, o Carlos Neves. Olá, Carlos, muito boa tarde. Olá. Um aplauso para o Carlos. Carlos, estava a estudar a sua história e a pensar que, provavelmente, aquilo que o senhor viveu é uma coisa que terão vivido muitos portugueses que tiveram que ir para a guerra do ultramar e que, com isso, ficaram com consequências graves a nível de saúde. Portanto, até ir para a guerra do ultramar, o senhor nunca teve problemas de audição. Não, e mesmo durante, como disse, só a partir dos 50 que eu comecei a notar algumas diferenças. É evidente que na zona onde eu estava, e eu era operacional, na Guiné, de vez em quando havia aqueles tempestades de areia. Havia pó, areia por todo lado. Quando aquilo passava, depois ia ao posto médico e o rapaz dava-me aqui as bombadas, limpava-me os ouvidos e a coisa passava. Mas isso aconteceu muitas vezes, vocês no fundo sofrerem com estas tempestades de areia e precisarem que no fundo fizessem uma limpeza aos ouvidos, aconteceu muitas vezes? Havia com alguma frequência. E, para além disso, havia as agressões com os rebentamentos. Aquilo realmente era tudo menos saudável para os nossos ouvidos. Só que naquela altura, eu tinha as pessoas com 23 anos, 24, não sei o quê, nem sabemos que podemos ficar surdos ou miúpes, ou seja, como for. Naquela altura, apesar das circunstâncias, a coisa passa. Só que os anos vão passando e as consequências vão aparecendo. Agora, desculpem tê-lo interrompido, para além desta questão das tais, no fundo, esta areia que vocês de vez em quando acabavam por ser agredidos com o barulho, tudo mais, segundo sei, também apanhou paludismo. Sim, aliás, só vinha saber... Mas enquanto lá estava, Carlos... Sim. Enquanto lá estava, porque há pessoas que é depois de regressarem que o vírus se manifesta. Eu tive as duas vezes. Teve as duas situações. Porque lá tive uns 2 ou 3 ataques violentos, que o tratamento era feito à base de quinino, que é sempre, para recuperar rapidamente. Nós tínhamos um tratamento, nós até brincávamos com aquilo, era como no futebol, o 4-3-3, eram 4 comprimidos de manhã, 3 ao almoço e 3 à noite. E às vezes ainda reforçado com uma injeção de nivaquina. E aquilo é terrível. Nós não podíamos ficar a convalescer uma semana na cama, não é? Daí a 2 ou 3 dias era preciso ir para o mato e tínhamos que ir. E já depois, quando comecei as consultas com a Minisson, quando a Nídia fez a minha ficha e eu lhe falei nessa situação, ela disse-me que realmente o quinino é das coisas piores para as células auditivas. Eu não sabia. Não. Eu não sabia. Eu também não sabia. Eu vivi uns anos em África e, por prevenção, tínhamos que fazer um comprimido de quinino uma vez por semana, por prevenção, para não apanharmos o paludismo. Mas não tinha consciência que podia ter estes efeitos. E, portanto, no seu caso, como apanhou o paludismo lá e teve que fazer um tratamento muito agressivo... Sim, vários. E já em Portugal também voltou a ter paludismo, Carlos? Sim. Aliás, havia um departamento ali na Estefânia que era precisamente para dar assistência aos ex-combatentes que tinham, no meu caso, paludismo, mas havia outro tipo de doenças, que algumas até bastante mais graves, que esse departamento era específico para tratar esses tipos de problemas que as pessoas tinham. Agora, mesmo assim, Carlos, vem para Portugal e depois de terminar, obviamente, este período na tropa, que teve que cumprir como tantos outros portugueses, começou a fazer a sua vida normal e até a sua vida profissional sem sentir entraves no início, pelo menos. Até porque eu trabalhei em publicidade e a minha função era precisamente o contacto com meios de comunicação. Televisão, rádio, jornais. E nos telefonemas, nas reuniões que tinha, quer com clientes, quer com pessoas dos meios de comunicação, não estava assim... Nada de especial. Nada para ela, nada de especial. Só que, realmente, chegou a uma altura em que eu, e isso até em casa, às vezes eu tinha necessidade de pedir à minha mulher, desculpa lá, repete outra vez. E isso... Portanto, a fronteira foi mais ou menos... Mais ou menos os 50. Mais ou menos os 50. Aliás, nós temos ali na primeira fila a Maria Ercília, a sua esposa. Olá, Maria Ercília, muito boa tarde. Boa tarde, bem-vinda. Minha querida Maria Ercília, às vezes neste tipo de situações é exatamente em casa que quem está perto se apercebe, às vezes mais rapidamente que os próprios colegas de trabalho. Sim. O que é que a senhora foi notando que o seu marido não estava a ouvir exatamente tão bem como ouvia até aí?
comecei a perceber que só falando com ele frontalmente é que ele me ouvia bem. Porque, por exemplo, às vezes tinha o hábito de estar virada para cá e falar qualquer coisa que ele anteriormente ouvia e a partir de uma determinada altura deixou de ouvir. E foi aí que, com a continuação, tivemos a percepção que era preciso ser feito alguma coisa, não é? E foi a senhora que abordou, porque vamos lá ver, não deixa sempre de ser delicado, não é? É qualquer coisa que está a acontecer, é uma alteração que tem as suas consequências. Foi a senhora que abordou este tema com o seu marido? Não, ele próprio foi dando conta que estava a perder a audição, inclusive a ver televisão, tinha que aumentar o som, que às vezes a mim me incomodava. Porque eu pessoalmente até gosto de ouvir televisão baixo. E o meu volume não era o dele. E então, pronto, o Carlos, por ele próprio, também começou a reparar que realmente tinha perda de audição e que era preciso ser feito alguma coisa, não é? É impressionante que as pessoas às vezes não pensam nas consequências que isto tem ao nível da dinâmica familiar, porque a senhora acabou de dar agora um exemplo que é muito bom a esse nível. Ou seja, gosta de ouvir televisão baixo. Baixo. Provavelmente até aí ouviam os dois televisão baixo. Agora um quer baixo, o outro quer muito alto. Bom, o casal, esperemos nós que não se desentenda, mas acaba por se criar às vezes umas fricções. É verdade ou não, Ercília? E inclusive às vezes em situações, numa roda de amigos, diziam-lhe qualquer coisa e ele ficava sem reagir. Olha lá, o fulano disse disto. Não ouvi. Portanto, foram uma série de circunstâncias que levaram a que nós tomássemos, seguíssemos uma medida para resolver o assunto. Coisa. Agora, outra questão que, Carlos, que também aqui foi, no fundo, despertando o senhor para a necessidade de fazer alguma coisa, mas aqui não da melhor forma. Os seus colegas foram-se apercebendo que este Carlos já não era o Carlos que eu via tão bem. A atitude foi construtiva? Não. Infelizmente, aliás, isto foi até uma das razões porque levou a que eu me reformasse antes daquilo que estava a pensar. Eu acho que vale a pena falar disto, sabe? Porque não pode haver este tipo de atitudes. Mas diga. Porque eu gostava muito daquilo que fazia, portanto, a área da publicidade. Eu, como os publicitários da minha geração, fui parar à publicidade por acaso. Eu pensava ir para um banco, uma companhia de seguros, uma coisa qualquer. Mas normalmente eram os melhores, esses que iam lá parar por acaso, porque tinham mesmo criatividade. Não, mas era porque nós, naquela altura, não havia o IAD, não havia nada disso. Não havia nada, vocês aprendiam fazendo. Aliás, às vezes ouço programas de falar do pioneirismo da rádio. Não sei, nós, na publicidade, acho que fiz tudo. Embora com uma tónica mais acentuada na tal comunicação. Mas, portanto, eu realmente nunca pensei reformar-me aos 61 anos. E só que realmente comecei a notar que, em alguns casos, havia um enfado de parte de alguns colegas. Havia, às vezes, quase que um gozozinho e não sei quantos. Isso magoa. Quer dizer, eu tenho uma filosofia de vida que é ir aceitando à medida que os anos vão passando, o nosso organismo vai se degradando. Nós vamos tendo uma compensação, é que vamos aprendendo coisas. Claro. Realmente, eu hoje com 71 anos sei coisas que não sabia aos 61. Tenho uma contrapartida, que é realmente ter ver pior, ouvir pior, para aí fora. E isso, eu aceitava isso. Agora, como se diz em meu português, ser gozado, eu, para além de considerar uma falta de respeito, comecei-me a sentir mal. Claro. De maneira que, quando fiz os 40 anos de carreira contributiva, peguei um dia lá em casa, eu e a Cila começámos a fazer contas. Olha, é isto, o que é que achas? Força. Mais vale estar em paz do que continuar a exercer funções são essas situações que magoam. Eu acho que magoam desnecessariamente. Sim, Agora, a partir do momento em que o Carlos se reformou, fez aí o trajeto que até podia ter feito enquanto ainda estava a trabalhar, procurou o seu médico de família, procurou ajuda, no fundo. Depois recebeu um aparelho para colocar nos seus ouvidos, entregue pela Segurança Social, que pelos vistos não se adoptou nada com ele, ou seja, em vez de melhorar a qualidade da sua vida, só piorou. Portanto, também não ficou nada animado com isso? Não. Nada animado, porque a coisa não funcionava, até que, por fim, procurou a ajuda então, da Minisom e aí sim conseguiu que existisse uma mudança substancial na sua vida, com a recuperação de qualidade de vida. Mas eu tenho na primeira fila, que isto não há nada como falar com quem sabe, o Pedro Paiva, que é audiologista. Olá, Pedro, muito boa tarde. Bem-vindo. E eu aqui preciso da sua ajuda para perceber, primeiro, quando começam este tipo de queixas, que às vezes são coisas muito pequeninas, o de repente, como dizia a Ercília, termos que falar de frente para a pessoa, perceber que o som está a aumentar, o que é que se deve fazer? Por onde é que devemos começar, para já?
É importante que nós, quando sentirmos, e principalmente, e a minha experiência diz-me que até são mais os familiares a notar do que Eu também propriamente... tenho essa ideia, por acaso. Porque, por exemplo, na visão nós temos uma orientação, quando o braço acaba, tem que ir ao médico. Na audição é um bocadinho diferente, porque parece que é sempre os outros que estão a falar mais baixo, ou antigamente falava-se explícito na televisão e agora embrulha-se muito as palavras, porque nós não conseguimos ter a certeza absoluta que somos nós que estamos a ouvir mal ou que é o parceiro que está a falar mais baixo. Claro. Daí é importante fazer um rastreio auditivo, que é uma coisa muito simples, demora 5, 10 minutos, em que nós olhamos para os ouvidos, fazemos um pequeno audiograma de rastreio e imediatamente sabemos identificar se há um problema ou não. Depois é preciso uma consulta para perceber qual é uma consulta médica, para perceber qual é o grau de problema, se é tratado com aparelhos auditivos ou não, mas o primeiro passo é o rastreio e é uma coisa tão simples que toda a gente deve fazer a partir dos 55 anos, pelo menos uma vez por ano, fazer um rastreio auditivo para detectarmos quanto mais cedo melhor, porque os resultados vão ser muito melhores. Era isso que eu lhe ia perguntar, se aqui uma atitude preventiva, no sentido de não deixar passar, se pode trazer benefício, ou seja, se for diagnosticado logo no início, se é possível uma intervenção mais eficaz, Pedro? É uma perda moderada, uma perda ligeira. Se nós colocarmos os aparelhos auditivos, as pessoas têm uma vida perfeitamente normal. Aquilo que faziam quando ouviam bem e aquilo que fazem com os aparelhos auditivos é exatamente a mesma coisa. Se deixarmos evoluir para uma perda severa ou para uma perda profunda, os resultados nunca se vão aproximar da normalidade. Vai melhorar muito. Ter aparelhos ou não ter aparelhos é uma diferença muito grande, mas nunca vai ser a 100%, nunca vai ser como nós que ouvimos bem. Agora, quando falamos aqui de aparelhos, porque realmente a tecnologia hoje em dia também já evoluiu muito, ou seja, os aparelhos de hoje não têm nada a ver com os aparelhos que se faziam, enfim, há umas décadas atrás. No fundo, é preciso aqui que haja técnicos a acompanhar a par e passo para que se tire o melhor partido e o maior partido destes aparelhos, Pedro. Ou seja, a tecnologia está feita para, desde que devidamente acompanhado por quem sabe, se possa tirar muito partido destes aparelhos. A ideia atualmente é individualizar o aparelho ao estilo de vida de cada uma coisa pessoa. muito personalizada, sim, portanto. É muito importante a idade do paciente, o estilo de vida, as dificuldades comunicativas. Se é uma pessoa que trabalha, tem mais dificuldades. Se é uma pessoa que está em casa, que só conversa com 2 ou 3 pessoas, tem menos dificuldades. E é preciso nós programarmos os aparelhos de acordo com aquilo que o nosso paciente nos diz. E é possível individualizar, não só a nível de audição, mas a nível de estilo de vida. Vou-lhe dar um exemplo. Aparelhos à prova d'água, por exemplo. Também existe. Há pessoas que precisam ou vão à hidroginástica, ou têm um trabalho em que transpiram muito. Para aquelas pessoas têm mesmo que ser à prova d'água. Outros exemplos são, por exemplo, se falar muito ao telefone, uma pessoa que trabalha ao telefone, se calhar o aparelho auditivo não é suficiente, mas existem neste momento acessórios Bluetooth que permitem que nós consigamos ouvir o nosso telefone diretamente nos aparelhos, coisa que há uns anos não era possível. Isto realmente é um mundo, vou-lhe dizer, para mim é uma surpresa, isto é um mundo. Carlos, o que é que mudou na sua vida a partir do momento em que passou a ter, tem 2 aparelhos auditivos, não é? Um em cada ouvido, e está a ser acompanhado, lá está, a ser monitorizado e bem acompanhado, portanto as coisas estão bem acertadas para si. Como é que passou a ser a sua vida? Não, houve uma melhoria considerável, sobretudo até que em relação aos meus netos, porque eu às vezes tinha alguma dificuldade. Eu posso dizer que o meu neto, pai, com 4 ou 5 anos, a primeira vez que me viu com o aparelho, perguntou: avô, mas porquê é que tens um telemóvel no ouvido? Os mitos são impressionantes. Como o pai e a mãe põem os auriculares, eles aqui ele perguntou-me. Não, o avô tinha em permanência exatamente, o telemóvel no ouvido. E até mesmo com os miúdos, às vezes ia no carro, a minha neta ia atrás, ia falar comigo e eu não apanhava. Pronto, isso houve realmente, e está claro. Um adulto percebe, explica lá isso outra vez. Uma criança começa-se a chatear naturalmente, não é com o tal ar crítico dos adultos. E, portanto, realmente, em casa, como digo, o aspecto da televisão, sim, senhora, já escuso estar às vezes, porque a Sila pode estar a ver um programa numa sala e eu posso estar a ver futebol noutra, mas às vezes tem que aumentar um bocadinho para estar a incomodar os vizinhos de cima ou de baixo. Portanto, houve realmente uma mudança que eu, francamente, quando já tinha tido a opção pela Minisom, veio através de pessoas amigas e até colegas que tiveram... Já tinha dado esta referência positiva, não é? Deram-me essa referência. Portanto, houve realmente uma melhoria, porque, como digo,
ainda por cima, em oposição àquela experiência negativíssima que Exatamente, eu que tinha tinha estado. tido, com outra para que aquilo era um altifalante que estava aqui. E, na verdade, depois, se a pessoa não tem uma experiência, se não tem uma outra oportunidade, fica com a ideia de que só existe aquilo. E se psicologicamente estiver afetada, ainda passa a ficar mais. Quer dizer, foi bom que mais tenha tido trabalho. esta experiência. Agora, é um homem, como é um homem muito comunicativo, eu sei que a Nídia, claro, que está ali na primeira fila e que é especialista em próteses auditivas da Minisom, que é uma das pessoas que o acompanha, como é um homem que não gosta nada de conversar, tal como eu, não é? Criaram aqui uma relação de grande cumplicidade, certo, Nídia? Certo. Com que frequência é que o Carlos precisa de lhe fazer visitas, no fundo, para ir monitorizando os seus aparelhos, ver se está tudo bem, se está tudo funcional? Certo. De início, há sempre uma fase de adaptação em que o acompanhamento é mais frequente para também ir vendo como é que está a correr, como é que se está a adaptar. O que é mais frequente, para as pessoas terem noção? Uma vez por semana? Sim, em alguns casos, depois passa para 15 dias. Portanto, à medida que a pessoa vai vindo às consultas, vamos avaliando e vamos espaçando. Chega a uma altura em que a pessoa me diz sim, estou confortável, já não há conflitos em casa, já não me sinto sozinho, já não estou isolado. Então aí a adaptação está concluída e depois há um acompanhamento mais ou menos 3 em 3 meses para manutenção dos equipamentos, para verificar se está tudo bem com o canal auditivo. Uma vez por ano fazemos o exame, portanto, para comparar com o anterior, ver se há alguma alteração e, se houver, os aparelhos hoje em dia são digitais, portanto, vamos reprogramar e deixar o mais adequado possível. Nídia, para além de tudo o que está a explicar, eu estava a brincar com o Carlos, mas no fundo a brincar, mas a falar a sério. É que quando falamos de fragilidades nossas, aqui é a audição, poderiam ser os nossos olhos, poderia ser, enfim, qualquer outro dos sentidos, e se consegue criar, como eu sei que o Carlos e a Ercília criaram consigo, uma relação de cumplicidade, onde se sentem bem quando a visitam, não é? Eu hoje tenho que ir à consulta para ver como é que estão os meus aparelhos. Não, vão satisfeitos, vão contentes, ou seja, este lado afetivo é muito importante para quem tem que apagar uma má experiência lá para trás. E este homem até tem duas. Uma com aparelhos que já tinha usado e outra que foi o facto de ser colocado um bocadinho de lado no trabalho por ouvir mal. É muito importante criar esta ligação. Nós temos que entender muito bem quais são os receios da pessoa, quais são as dificuldades. Muitas vezes os receios que a pessoa não verbaliza. Portanto, temos que estar a criar... Tem que adivinhar que se passa ali mais qualquer coisa, não é? Exatamente. E depois, com o passar do tempo, vamos sempre criando uma relação e agir, porque às tantas a consulta serve para a manutenção dos aparelhos, mas também para pôr a conversa em dia. Para pôr a conversa em dia. Exatamente. Eu acho que tanto a Ercília como o Carlos não gostam nada de conversar, pois não? Gosto imenso. Nada, é um sacrifício. Aliás, as consultas com a Nídia começam sempre os primeiros minutos a falar ou do filho dela ou dos nossos netos. Portanto, as brincadeiras... Fazem primeiro uma atualização. Até porque o filho dela tem exatamente a mesma idade do meu neto. Portanto, há ali afinidades. E depois, então, vamos lá ver como é que estão os ouvidos, vamos ver como é que estão os aparelhos. Bom, já agora, falando a sério, acho que é extremamente importante este acompanhamento. E eu, portanto, como ligado à publicidade e ao marketing, que eu muitas vezes focava isso aos meus clientes. Quando se há um tipo de investimento como este, seja por um artigo de saúde, um automóvel, seja o que for, é muito importante a pessoa, o cliente, sentir que depois há um acompanhamento. Claro. Que a ação, confiança, a ação não fica ali assim. Claro. E continua, isso dá uma confiança e, sobretudo, em exatamente, então tem a ver com a nossa saúde ainda mais. Meu querido Carlos, eu quero agradecer aqui a sua presença. Muito obrigada. Desejo-lhe muita saúde, tudo de bom. Obrigada também à Ercília, ao Pedro, à Nídia. E já agora dizer aqui aos nossos espectadores que a Minisom é, a partir de agora, nossa parceira no segmento do Senhor Doutor. Portanto, estarão a trabalhar connosco, lado a lado, para que este segmento seja o melhor possível e, neste caso, continue a fazer uma grande diferença na vida das pessoas que estão nele. A todos, muito obrigada. Um grande aplauso.